Hoje eu não vou ler assim um texto especificamente da Bíblia, porque eu vou começar falando a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 20. Então, como eu vou usar 3 momentos do Evangelho, eu vou ler apenas um dos textos e no momento próprio eu vou indicar. Eu continuo assim muito impressionado com a superficialidade pelas quais as pessoas vivem no nosso tempo. A maioria das pessoas no nosso tempo estão deixando de aprofundar e de prepararem as suas mentes para receberem mais conteúdos. E isso vai impedindo as pessoas de raciocinarem, de pensarem, de serem sensibilizadas por coisas mais reais, mais apropriadas. Isso leva as pessoas a uma dessensibilização, a uma falta de sensibilidade para as coisas mais importantes da vida, uma certa indiferença. Isso vai trazendo determinadas crises que as pessoas não se dão conta. Crises do ponto de vista dos relacionamentos entre as pessoas. Hoje, uma grande parte, por exemplo, para simplificar isso, das crianças, elas não reagem mais quando a gente brinca com as crianças. Qualquer brincadeira que a gente faça um pouco mais, né? Agora eu sou avô, estou treinando, né, para brincar com as crianças, elas não reagem. Quando a gente conversa atualmente com a criança, elas já não olham para os nossos olhos. Há uma falta de comunicação entre adultos e crianças. Há uma crise profunda na vida das pessoas do ponto de vista do interior delas, desse diálogo que todos nós precisamos ter com a nossa alma, com as nossas emoções, com o nosso coração. E por isso as pessoas vão tendo crises, vão tendo depressões, não têm com quem conversar porque elas não sabem mais se relacionar. Os relacionamentos, as conversas, as trocas, os afetos, o que pensamos, eles se dão através dos meios de comunicação. E cada vez mais as pessoas vão deixando de compreender quem é a pessoa de Jesus. Essa situação de indiferença, de superficialidade, desses dramas do ponto de vista emocional e relacional, eles eram comuns na época de Jesus. A religiosidade na época de Jesus e as pessoas que praticavam a religião, elas já estavam esgotadas, cansadas daquela religiosidade. Eles já estavam saturados de ir e vir, de ir e voltar. E a cada período, eles tinham que ir a Jerusalém, fazer sacrifícios. E eles foram aumentando as leis, as regras, e acrescentando leis e regras aos mandamentos de Deus, de tal forma que eles foram ficando cansados. E Jesus, constantemente, ele tinha esses embates ou essas tentativas de convencer as pessoas de que elas precisavam, de fato, conhecer a Deus e não apenas praticar uma religião. Por isso, no capítulo 11 de Mateus, ele tem uma conversa com as pessoas que estavam diante dele, e ele fala, a palavra bíblica que aparece é a palavra increpação. Increpação às cidades de Tiro, de Sidom e de Cafarnaum. Increpação é uma vociferação, é uma bronca, vamos dizer assim, é uma ameaça, é uma dura que Jesus, vamos dizer assim, nessa linguagem mais simples, estava dando àquela população daquelas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque eles não se arrependiam, apesar deles verem
deles constatarem os milagres, deles verem todas as coisas, Jesus diz a eles: vocês não se arrependeram, vocês viram todas essas coisas e não se arrependeram. E Jesus compara essas 3 cidades a outras cidades do Antigo Testamento, que era bem conhecida pelos apóstolos, pela religião judaica, que era a cidade de Sodoma, Gomorra e Tiro e Sidom. E Jesus então diz: olha, se aquilo que aconteceu aqui com vocês tivesse acontecido nessas cidades, elas teriam permanecido. E vocês estão vendo todas essas coisas e não se dão conta. Tiro e Sidom era uma cidade considerada maligna pela religião judaica. Eles, nos textos do Antigo Testamento, se refere à cidade de Tiro e Sidom como ela sendo uma cidade maligna, na qual é comparada ou é remetido ao texto que fala a respeito da queda de Satanás. Isso porque naquela cidade houve um rei chamado Tiro, que era extremamente orgulhoso, onde ele fazia os lugares, segundo as lendas que se contam, para ele andar, tinha que ser coberto por pérolas. Ele era um narciso, uma pessoa que gostava de se evidenciar. O rei de Tiro e Sidom levou aquela cidade a uma riqueza, a uma ostentação tão grande, que ela se caracterizou por essa arrogância humana. E Jesus diz: olha, o que aconteceu aqui em Corazim, o que aconteceu aqui em Betsaida, o que aconteceu aqui em Sodoma, em Cafarnaum, o que aconteceu nessa cidade, se tivesse acontecido em Tiro e Sidom, vocês deveriam, aquelas cidades permaneceriam, e vocês já deveriam ter se convertido. Ele fala também de Sodoma. Sodoma era uma cidade que se caracterizava pela perversão sexual. Ela é remetida nos textos do Antigo Testamento como a cidade de perversão sexual. E essa cidade era tão conhecida, tão envolvida com essas questões da perversão sexual, que quando os anjos chegaram ali, uma parte daquela população, algumas pessoas daquela população, desejaram ter relações sexuais com anjos. E Jesus diz para os habitantes de Sidom, de Corazim, de Cafarnaum, de Betsaida: se os milagres que aconteceram aqui com vocês tivesse acontecido em Sidom, em Tiro, em Sodoma, vocês já deveriam ter se convertido. Se eles tivessem visto a manifestação de Deus, se eles tivessem recebido Deus Emanuel, se eles tivessem visto o que vocês viram, se eles tivessem ouvido o que vocês ouviram, se eles tivessem sido tocados pelo que vocês foram, eles teriam se convertido e teriam permanecido. Por isso ele diz assim: ai de ti, Corazim e Betsaida, de Cafarnaum, ai de ti, porque vocês viram todas essas coisas, mas vocês não se importaram, vocês não se preocuparam, vocês não se arrependeram, vocês continuaram vivendo como vocês sempre viveram e nada aconteceu com vocês. Talvez não haja comparações ou imprecações ou vociferações tão fortes na Bíblia a respeito de uma cidade como esta em que Jesus faz. E quando a gente lê esses textos, a gente fica: mas por que será que Jesus ficou tão bravo, vamos dizer assim? Afinal de contas, Cafarnaum, Corazim e Betsaida, para aqueles que têm uma certa frequência de leitura na Bíblia, sabem que essas cidades foram cidades não tão promíscuas, não cheias de problemas. Se fosse comparado a Sodoma e Gomorra, a Tiro e a Sidom, elas não foram cidades assim tão perversas. Não havia bordéis,
não tinha essa ufanação política e ostentação de riqueza, não eram cidades promíscuas. Aí Jesus vem e diz para eles: olha, vocês, se tivesse acontecido essas coisas com vocês, e vocês não se arrependem, se fosse isso em Gomorra, em Sodoma, provavelmente eles teriam durado até agora. Por que será que Jesus faz isto? Acredito que Jesus vem para mostrar a realidade que aquelas pessoas viviam. Nós, se estivéssemos fazendo essa comparação entre Sodoma, entre Tiro, entre Sidom, nós consideraríamos que Corazim, Cafarnaum e Betsaida eram melhores. Mas Jesus julga que essas 3 cidades eram piores do que aquelas, apesar de tudo que elas viveram. Por quê? Porque elas viram os milagres, porque elas presenciaram, elas comeram do pão que Jesus multiplicou. Eles foram chocados pelo impacto dos milagres que Jesus fazia ali. Eles agora estavam rechaçando e não entendendo e não querendo receber aquela mensagem de Jesus. Jesus diz para eles: olha, vocês comeram do pão que eu multipliquei e vieram atrás numa segunda vez, não por minha causa. Vocês não se arrependeram, vocês fizeram isso apenas porque vocês tinham interesse em alimento. Não foi por causa do que eu ensinei, não foi por causa daquilo que eu sou. Vocês vieram ao meu encontro pelos interesses particulares e pessoais de vocês. Afinal, vocês foram tocados, vocês viram, vocês sentiram, mas vocês não querem, vocês não me receberam. Por isso, bem-aventurados que não viram e creram. Vocês tiveram a palavra, vocês tiveram a graça, vocês tiveram a unção, vocês tiveram o toque de Deus, vocês tiveram os milagres, as manifestações, o meu cuidado, o amor verdadeiro, vocês tiveram o acolhimento, vocês tiveram o poder de Deus na vida de vocês, mas vocês não se importaram. O coração de vocês ficou mais perverso, porque vocês processaram o divino, porque vocês se acostumaram com as coisas que Deus tem colocado na vida de vocês. Os sacerdotes, os religiosos que cuidam de vocês fizeram da minha palavra e das minhas coisas um comércio e se tornaram manipuladores de pessoas, e vocês os aplaudem, vocês os aceitaram e os receberam. E na sequência do texto, em Mateus 12, Jesus diz assim: por isso vocês serão julgados. Ele diz assim: os ninivitas se arrependeram na pregação de Jonas. Mas eis aqui Jesus falando dele, alguém que é maior do que Jonas, e vocês não se arrependem. Ele diz assim ainda no capítulo 12, em verdade eu vos digo, a rainha do sul e da Etiópia e de Sabá vieram dos confins da terra, e se levantará para julgar vocês. Mas há alguém aqui que é muito maior do que qualquer rei, e vocês não se arrependem. Em verdade eu vos digo que príncipes, reis, sábios, entendidos, quiseram vir, que gostariam de ter visto, gostariam de ter ouvido aquilo que vocês têm ouvido, mas vocês não querem. Por isso vocês são piores do que Sodoma, do que Gomorra, do que Tiro e do que Sidom. Porque naquelas cidades vocês não tinham nada disso, mas eles poderiam ter se arrependido, e vocês viram tudo isso e não se arrependem. Por isso vocês são piores do que os bordéis de Sodoma. Por isso vocês são piores do que as prostitutas de Sodoma e Gomorra. Por isso vocês ganharam esse coração anestesiado, insensível, impermeável, impenetrável. Vocês assistem, veem, enxergam, veem tudo, mas eu não tenho
a possibilidade de entrar no coração de vocês. Por isso vocês continuam criando regras, criando leis e fazendo com que as coisas aconteçam do jeito que vocês querem. No capítulo 15, ainda do livro de Mateus, Jesus está agora discutindo com os fariseus, que eram os habitantes de Cafarnaum, que eram os habitantes daquela cidade. Ele está reunido e ali, aquelas pessoas em volta da mesa, os filhos da lei, os sacerdotes, os filhos de Abraão, de Davi, como eles mesmos se auto-apresentavam. E eles discutiam com Jesus, e eles foram até Jesus, eles procuraram Jesus para fazer uma pergunta para Jesus, para tentar condenar Jesus. E a pergunta foi: por que que os discípulos de vocês, os seus discípulos, Jesus, comem sem lavar as mãos? E Jesus responde para eles assim e diz: o mal não procede de fora. O mal, ele nasce dentro do coração. O mal vem de dentro do coração de vocês, ou de todos nós. E Jesus então está dizendo para eles agora que aquela coisa de lavar as mãos não tem a menor importância, que eles deveriam então se quebrantar. Ele está dizendo para eles: olha, vocês precisam perceber e comparar aquilo que eu vim fazer no mundo. Eu multipliquei os alimentos. Vocês viram, pessoas que eram surdas começaram a ouvir. Vocês enxergaram mudos que começaram a falar. Vocês viram gagos que começaram a falar com perfeição. Vocês viram os aleijados andando. Vocês viram os curados, doentes serem curados. Vocês viram aquelas pessoas que ninguém queria conviver com elas. Eu fui até elas, as abracei, as acolhi. Vocês viram. Por que que vocês não creem? Vocês viram multidões se enchendo de esperança e vindo à minha procura para que eu as ajudasse, as socorresse, as salvassem. E vocês estão preocupados se lava a mão, se não lava a mão. Está lá no capítulo 15. Então, até aqui eu fiz a introdução do sermão, tá? Agora nós vamos ler o texto bíblico. Pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus 15, versículo 21 a 28. A pergunta é: por que você não deixa Jesus entrar no seu coração para valer? Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus está em Tiro e Sidom, conversando
com aqueles fariseus ao redor da mesa. E de repente vem aquela mulher e insiste, e clama, e grita, e provavelmente os discípulos de Jesus o afastando. Jesus está na terra da maldição, da desgraça, do juízo dos profetas, e de repente vem uma mulher sem procedência, sem descendência, sem nome, que não sabe as Escrituras, que não tinha religião, que ouvia falar de Jesus não como uma doutrina, não como uma religião, mas que ouvia falar de alguém que fazia coisas que ninguém fazia, que ouvia falar de alguém que falava de coisas que ninguém falava. Ninguém fala como ele, ela ouvia, que curava de uma forma maravilhosa, que abraçava aqueles que ninguém queria abraçar, que tocava aqueles que ninguém tocava. Ela ouvia. E agora ela vai, se dirige a Jesus, a uma mesa. Uma mulher com um problema real. Não era lavar a mão, não lavar a mão. Não era frequentar ou não frequentar. Era uma mulher que tinha uma filha possessa, com uma mente descontrolada, com angústia, sem consciência, desequilibrada, com conflitos profundos, de tal forma que aqueles conflitos abriam uma grande possibilidade de Satanás entrar e tomar conta da vida dela. Uma mulher cheia de angústia, com dor profunda. Mas ela era sem procedência. Ela não era religiosa. Ela não tinha essas marcas de pessoas que se afirmam crentes. Ela não tinha nada. Ela estava ali movida pela sua angústia. E ele ao redor da mesa. Aqueles outros que estavam ali com ele não queriam o pão. Queriam saber de lavar as mãos. Os filhos do reino de Israel estavam interessados em lavar mãos, interessados em ritos, interessados em minúcias, interessados em coisas inúteis. Não queriam pão, mas essa mãe queria. Não quer saber de lavar a mão, não quer saber de rito, não quer saber de doutrina, não quer saber de nada, quer saber de comer o pão para que a sua filha fosse curada. Aí Jesus, diante do clamor e da insistência dela, vem, explica para ela: eu não posso fazer nada por você, porque você é de Tiro e Sidom. E ela então diz assim: Senhor, me dá dessas migalhas que caem da mesa, porque o que cai da mesa os cães comem. Irmãos e irmãs, Jesus queria descansar e não pôde. Abre a porta para aquela mulher, e essa mulher grega, da terra amaldiçoada, chega ali e diz: por favor, clama, livra minha filha. E Jesus então diz: eu fui enviado para os filhos de Israel. Não é bom tomar o pão e dar àqueles que não são os filhos de Israel. E ela diz: a minha filha espera por uma cura. O que Jesus disse para aquela mulher era uma palavra que era sempre dita entre os israelitas, que não se podia dar pão sem primeiro considerar o filho. O que Jesus estava dizendo é assim: olha, primeiro os filhos, depois o pitbull. Primeiro os filhos, depois aquele cachorrinho de estimação, o pet que a gente tem. E ela diz assim: os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas
que sobram. Ela estava dizendo assim: ah, Senhor, eu quero das migalhas. Ah, Senhor, eu quero lamber o chão. Porque o que vem de Deus é bom. Porque o que vem de Deus, ninguém suja, ninguém contamina com ideologias, com religiosidades, com pressões, com cobranças. O que vem de Deus é dele e vem para o coração, e eu quero lamber. Porque vai ser bom para mim, porque vem de ti. Essa é a minha pergunta para você. O que você quer? Olha para o seu coração. O que é importante para você? O que está contaminando o seu coração? Que te impede de querer Ele, de desejar Ele? Aí você fica olhando essas coisas e você começa a comparar. Se você está contaminado por qualquer coisa que te impede de comer o pão da vida, você está correndo o risco de ouvir um ai de ti. A palavra é pregada, mas você sempre tem pretextos. Você tem ouvido, mas muitos não escutam. Vocês estão vendo, mas muitos não enxergam. E por isso nunca se convertem. E aí o coração vai se endurecendo. Aí você começa a achar que você está com Deus por causa dessas coisas. Da religiosidade, da religião, por causa da doutrina que você adotou, por causa da sua postura moral. Você começa a ser tomado de uma falsa humildade, porque você faz coisas que pode, que um determinado grupo diz que pode. Aí você começa a participar dessas reuniões, do culto e dessas coisas, você aplaude, mas o seu coração não tem alegria. Aí você bate palmas, vai nesses encontros todos, nessas festas todas, nesses shows evangélicos todos. Ouve, mas nada muda na vida. E aí o coração vai endurecendo. Você vai perdendo a sensibilidade para o que é importante. Primeiro você perde para Deus. E depois você perde para as pessoas ao seu redor. E você vai fazendo parte desse povo da maldade, que com os lábios louvam, mas o coração está longe de Deus. Seu coração vai se endurecendo. Eu, como pastor, eu vivo momentos muito emocionantes na minha vida. Muito lindos. De vez em quando Deus nos motiva a continuar pregando a única pessoa que pode mudar a vida de um outro ser humano, Jesus Cristo. Outro dia eu estava aqui na igreja e entrou uma pessoa ali para conversar comigo, marcou horário, mas entrou assim, quase que ofegante. E sentou-se lá na minha frente e disse: pastor, eu preciso conhecer Jesus. Por que eu não entendi isso antes? Quanta coisa errada na minha vida. Eu já estou tão desacostumado com isso, porque todo mundo que chega na igreja assim,
de um modo geral, eles já chegam dizendo que conhecem. E muitos chegam dizendo que conhecem muito. De tal forma que, na maioria das vezes, eu fico quieto. Então, eu nem sabia o que dizer. Eu sei que tem muitos que estão aqui, que já têm ouvido muito. Ouvido muito. Eu sei que tem muitos que estão aqui e que vão estar naquela televisão, que já viram muitas coisas maravilhosas que Deus faz, mas que continuam presos a essas meticulosidades, a esses pudores, continuam dando desculpas, e o coração contaminado os impedindo de ver e de conhecer e de desfrutar Jesus. Irmãos, um sermão para mim é um parto de lágrimas, de dor, por saber que muitos vão ouvir e não vão querer. Mas a minha pregação é também um parto de dor, porque eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. E enquanto tem muitos que não ouvem, há alguns que estão dizendo, sim, Senhor, eu quero mais de Ti. Há alguns que vão me procurar e dizer, eu quero conhecer a Jesus. Aí aparece uma mulher dessa e diz assim, Senhor, eu quero as migalhas. A mesa do rei tem sido maltratada pelos filhos do rei. O pão da vida tem sido desprezado por nós. A minha esperança é que venham aqueles que querem as migalhas para voltar para casa e terem a cura. Nessa noite eu quero te convidar para você vir para Ele. O Evangelho é o poder da salvação para os que creem, mas também é o poder que endurece o coração para os que não creem. É simples assim. Se você crê, Ele vai quebrantar você. Ele vai transformar você. Ele vai alterar o seu coração. Ele vai mudar a sua vida. Vai tornar você uma pessoa mais doce, mais suave, mais leve, mais bonita, mais amável, mais perdoadora, mais doce, mais enternurado ou enternurada com a graça de Deus. Com esse olhar da graça e da bondade dEle. A minha pergunta para você hoje é como está o seu coração? Porque muitos são como Cafarnaum. A história acontece ao redor deles, mas nada acontece com eles, porque não tem Deus no coração. Com toda a humildade no meu coração, eu posso dizer a vocês, porque tenho pregado o Evangelho aqui. Muitos gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo. Deus não se importa com o que consideramos importante. Lavar mão, não lavar mão. Enquanto isso, Ele se volta para aqueles que querem as migalhas. E eu quero estar entre eles. Eu quero comer do pão da vida. A mesa está posta e ninguém come. Uma mulher vem e diz, Senhor, eu quero lamber o pão. O chão para comer o pão. E você?
Eu quero te convidar para você fazer uma oração, se você desejar. Feche os seus olhos. Ó Senhor, ó Pai, começo essa oração, Senhor, te dizendo, te pedindo perdão, Senhor. Te pedindo perdão por tanto tempo que eu perco em não te buscar mais e te desejar mais. Senhor, eu oro para que os teus filhos aqui não sejam enganados por esse espírito que está presente neste mundo. Esse espírito que nos torna pessoas tão duras, pessoas tão agressivas, pessoas tão indiferentes com aqueles que estão ao nosso redor, mas indiferentes em primeiro lugar contigo. Senhor, nos livra disso. Tira do nosso coração essa insensibilidade para ti, que tem nos feito pessoas enfermas, adoecidas, produzindo uma geração de gente doente. Vem, Senhor, pela tua graça e tira isso da nossa alma, das nossas emoções, do nosso espírito, do nosso coração. Senhor, nos enche com a ternura que vem de ti. Oh Pai, que o Senhor traga para perto de todos nós gente que quer as tuas migalhas, gente que quer comer o pão, gente que quer lamber o chão, pegar as migalhas. Oh Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor. Dá um amor por Ti tão profundo, que a gente tenha coragem, a fé de tirar essas coisas que nos impedem de Te desejar mais. Nós oramos, oh Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Vou te convidar para você louvar conosco. Mas eu gosto de convidar as pessoas, especialmente depois de uma mensagem, para que elas cantem e façam da canção uma oração. Mas eu vou te convidar para você cantar somente se isso for verdade na sua vida. Senão, não há problema, você pode ficar onde você está, não precisa abrir a sua boca. Mas se for verdade, se você crê, se você deseja, se você quer mais dele na sua vida, e tão somente dele, eu quero te convidar para você cantar. Nós precisamos de pessoas transformadas pelo Evangelho. A sua família precisa, seus filhos precisam, seu lar precisa, seus amigos precisam.